proteção contra o novo coronavírus ganha mais uma camada. De pano, de tecido sintético. Os brasileiros começam a usar máscaras. O novo hábito veio por recomendação do Ministério da Saúde. Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira, você já não elimina a gotícula. Foi uma mudança na orientação. As pessoas que não têm sintomas não precisam usar máscara, não precisam ter nenhuma medida restritiva. Mas com uma ressalva: as máscaras cirúrgicas e N95 devem ficar para uso do pessoal de saúde, porque estão em falta e o Brasil tem dificuldade de importar. No começo, a Organização Mundial da Saúde também recomendava máscaras apenas para profissionais da saúde e pessoas infectadas. Mas agora já admite que a máscara pode ser útil em algumas circunstâncias. Na sexta, o governo americano também recomendou o uso da máscara para complementar as outras medidas de combate ao vírus. Em boa parte do mundo, um movimento popular se antecipava às autoridades. Para muitos, a inspiração veio de um vídeo feito na República Tcheca, mostrando a produção caseira de máscaras e dizendo que elas estão ajudando a conter a epidemia no país. Nas redes sociais apareceram moldes, dicas e exemplos de pessoas que fazem e distribuem máscaras caseiras. Assim que o Ministério da Saúde deu a orientação, nós aqui da Globo também passamos a usar máscara para trabalhar, tanto na redação quanto na rua. Nós, os repórteres e apresentadores, só tiramos as máscaras quando precisamos falar direto com vocês, para facilitar a comunicação. Mas os colegas ao nosso redor continuam mantendo o distanciamento social e usando máscara. Daqui para frente, vocês vão nos ver de máscara com frequência. Essas não são do tipo cirúrgica, as de que os hospitais tanto precisam para os profissionais de saúde. Mas por que os países de fora da Ásia mudaram de ideia sobre elas? A reviravolta começou quando a principal autoridade de saúde da China, George Gao, disse numa rara entrevista a uma revista científica: "O maior erro dos Estados Unidos e da Europa, na minha opinião", disse ele, "é que as pessoas não estão usando máscaras." A opinião dele tem peso. George Gao é um cientista respeitado no mundo inteiro e especialista em vírus do tipo corona. Ele não está dizendo que a máscara sozinha vai acabar com o vírus, mas que ela tem um papel importante nessa luta. Junto com o distanciamento social, a testagem, o isolamento das pessoas infectadas e de todas as que tiveram contato com elas. Hoje a gente sabe que a transmissão já pode acontecer mesmo quando a pessoa ainda não sente nenhum sintoma e, portanto, nem sabe que está carregando o coronavírus. Por isso, todos deveríamos agir como se estivéssemos infectados. Eu uso a máscara para te proteger e você usa para me proteger. Não deveria soar como novidade. Há mais de um século, máscaras foram uma arma importante no combate à gripe espanhola, uma das piores pandemias que a humanidade enfrentou até agora. Matou milhões de pessoas. Na Ásia, elas foram popularizadas depois da epidemia de outro coronavírus, há 18 anos, a SARS. Em países asiáticos, usar máscara é um dever cívico. Não é só sobre se proteger, é sobre proteger outras pessoas. Há 2 semanas, a doutora Elaine Shuofeng argumentou em uma revista médica que as máscaras estão ajudando os países da Ásia a achatar as curvas de transmissão do vírus. Mas é importante dizer que as máscaras não são a única coisa que diminuiu a velocidade da transmissão. Por exemplo, Singapura rastreou muito bem os contatos das pessoas infectadas e colocou esses contatos em quarentena. Na Coreia do Sul, eles fizeram testagem em massa. Na China, fizeram isolamento extremo. Tudo isso teve um papel importante. A função das máscaras é diminuir a quantidade de vírus em circulação. Sempre que fala ou espirra, você emite gotículas que podem ser maiores ou menores. O que acontece no dia a dia é a transmissão pelas gotículas maiores.
Quando você fala, elas podem ser projetadas a até 2 metros e cair, contaminando superfícies. Daí, a necessidade de manter a distância e lavar as mãos. E as máscaras fazem uma diferença brutal, mostra um estudo publicado na sexta-feira, feito em Hong Kong. Foram testadas mais de 200 pessoas com doenças respiratórias, quase a metade com um tipo de coronavírus que provoca a gripe comum, não o da Covid-19. 40% dos que estavam sem máscara soltaram o vírus no ambiente. Entre os que estavam de máscara, ninguém soltou o vírus. O estudo foi feito com máscara cirúrgica. Mas e as caseiras? Elas podem não ser tão eficientes quanto a máscara cirúrgica, mas provavelmente é melhor do que não usar nada. Quando nós falamos dessas máscaras artesanais, existe sim uma criação de uma barreira física, fazendo então com que mesmo que alguém goteje através da respiração, de alguma forma eu tenho um anteparo que permitiria uma certa proteção. Pesquisas mostram que num espirro, essas gotículas podem chegar bem mais longe, a até 8 metros. Aí é preciso também cobrir a boca e o nariz com o braço. O epidemiologista Tom Jefferson analisou todos os estudos sobre máscaras publicados até hoje. Concluiu que máscaras cirúrgicas e N95 são extremamente efetivas, mas não há dados suficientes sobre máscaras caseiras. Essa é a hora de resolver esse tipo de incerteza com novos estudos. Se não fizermos agora, não faremos nunca. A infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, recomenda que as máscaras caseiras tenham pelo menos 2 camadas de pano. E lembra que é preciso saber pôr direito. Então, a minha é de elástico, eu vou pegar a máscara, vou passar atrás da orelha, ajusto a máscara no nariz e ajusto a máscara aqui embaixo. Pronto, e agora eu posso sair. Cuidado também ao tirar a máscara. Venho aqui atrás, retiro a máscara, junto os elásticos, pego um envelope ou um saquinho e posso até pôr a mão e guardo a minha máscara. Não é para jogar na bolsa e não é para deixar largado na mesa. Por fim, lembre, máscaras, mesmo as laváveis, são de uso pessoal. Cada um com a sua.